está escrevendo a sua história? Você ou um algoritmo? Você sabia que todos os dias, antes mesmo de tomarmos café, a tecnologia já decidiu algumas coisas por nós? Às vezes, é a música que vai tocar, ou aquele anúncio que vai aparecer, e até aquele vídeo que tem tudo a ver com você. E isso é rápido, é confortável, mas até que ponto é bom ter as tecnologias fazendo escolhas por nós? Eu não sou o tipo de pessoa contra as tecnologias. Pelo contrário, a minha formação de graduação e mestrado são em computação, tenho doutorado em ciência da informação e pesquiso, atuo como professora e pesquisadora, e um dos meus temas de interesse é relacionado às transformações que as tecnologias nos trazem no campo da educação, das artes, da comunicação e da nossa sociedade em geral. E como pesquisadora, eu gosto muito de olhar para os dados. Veja o que esta pesquisa global sobre o uso de internet nos mostra. O Brasil é um dos países com mais tempo de usuários online em mídias sociais. São, em média, 3 horas e 32 minutos por dia. E a gente sempre encontra pessoas falando que estão sem tempo. Bem, mas significa que boa parte do tempo em que passamos acordados, estamos em plataformas digitais. E você já parou para pensar como funcionam essas plataformas? Eu vou te contar. Os algoritmos, que são os códigos que fazem esses sistemas funcionar, eles são programados com um objetivo muito claro: fazer com que a gente passe a maior parte do tempo possível conectados nessas plataformas e, nesse processo, gerar dados. Tudo é armazenado. O que pesquisamos, o que clicamos, curtimos, compartilhamos. E com base nesses dados, os algoritmos começam a prever o que nós e outras pessoas farão em seguida. Com base em probabilidades, tentam prever as nossas ações. E com isso, nos entregam conteúdos e anúncios. Ah, mas qual é o problema disso? Veja, tradicionalmente, a nossa identidade era formada por introspecção, experiências vividas, momentos em família, na nossa cultura. Mas hoje, algo mudou. As plataformas estão se tornando coautoras silenciosas das nossas vidas. É como se o seu celular, esse dispositivo que deve estar aí muito próximo a vocês, é como se ele te conhecesse melhor do que você mesmo. Ele estabelece o destaque daquele dia, a memória que deve ser lembrada e até o aviso que ele julga importante. E o problema é que essa narrativa, ela é sempre otimizada. E a vida real não é. A vida real, ela é cheia de imprevistos, mudanças. Em 2020, vivemos um período de instabilidades, incertezas, onde muitos planos tiveram que ser mudados, ajustados. Mas também vivemos um período de excesso de informação, excesso de telas. E no meio desse cenário, eu peguei este objeto. Um caderno comum,
um dispositivo simples, sem notificações, sem feed infinito. E não foi um desses cadernos de desenhar ou colorir para aliviar o estresse, porque comigo não ia dar certo. Mas eu peguei esse objeto porque eu senti a necessidade de registrar aqui o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, quem eu estava me tornando. Eu queria um espaço para me escutar. Eu poderia ter abandonado este caderno um mês depois, um ano depois, mas eu não parei. E hoje eu percebo que este objeto representa um contraponto a esse espaço digital, onde vivemos, muitas vezes trabalhamos, relacionamos, nos comunicamos, nos divertimos também. Mas esse espaço também mistura o artificial com o real. E em muitos espaços a imagem parece valer mais que a emoção. E a autenticidade parece desaparecer. Em uma sociedade plástica, bonita por fora, mas frágil por dentro. Como nas plataformas, onde disputamos atenção, performamos identidade, buscamos pertencimento. Mas como sermos autênticos em redes onde só sobrevivem os pedaços bonitos? Os filtros, os brilhos, os recortes. Ah, mas nós vamos nos multiplicando. E aí a gente cria um eu profissional, um eu estético, um eu social, um eu aceitável. E quanto mais versões criamos, mais distantes podemos ficar da nossa própria voz. E aí vamos nos editando, tentando caber em um molde. É quando a retrospectiva do aplicativo de música diz quem você é. Quando o feed da sua rede social decide do que você gosta. E até quando aplicativos estabelecem metas para o seu tempo, o seu sono e até o seu humor. O algorithmic self não é como um espelho, ele é como um molde. No começo, o algoritmo registra, você viu isso. Em seguida, ele guarda, você é o tipo de pessoa que gosta disso. E depois ele reforça esse molde. E sem perceber, começamos a confiar mais no que vemos do que nos sentimos. E a autoridade se desloca do interior para o externo. E a questão que fica é, não estamos apenas habitando este mundo digital, estamos sendo moldados por ele. E quando esse molde se espalha pelo nosso dia a dia, cada plataforma é como um microterritório. Cada uma vai exigir um tipo diferente de eu. E quanto mais tentamos caber, mais corremos o risco de ter menos espaço para existir. E a autenticidade, ela não some de uma vez. Ela se dissolve em pequenas concessões, em pequenas edições, em pequenas performances. Você não muda quem você é de repente, mas você vai ajustando. E o que a gente faz? Seguimos sem ler nenhum termo de uso e sempre clicando em continuar. Até que você percebe que você
pode estar mais preocupado em parecer do que sentir. E aí você olha para uma página da sua rede social e se pergunta: isso me representa? Ou representa o que esperam de mim neste espaço? Nós não temos mais como excluir as tecnologias das nossas vidas. Nós não vamos deixar de usá-las. Faz parte da nossa era. Mas podemos e devemos refletir sobre a relação que estabelecemos com ela. E o caminho? O caminho pode estar em desacelerar a performance. Buscar mais sentido, menos conteúdo. Criar pausas. Ter conversas reais com pessoas de opiniões diferentes, que não contraditórias, mas que nos permitam ter outras perspectivas, ampliar nossa visão de mundo. Ter um lugar onde ninguém mede, prevê ou julga. Mas não podemos deixar que sejam os algoritmos a nos devolver a nossa humanidade. A lógica algorítmica busca o padrão, a repetição. E a repetição, ela é plástica, ela é estática. O humano não. O humano é o erro, é a dúvida, é o caos. E a questão que eu coloco é: como podemos habitar esse ambiente digital com mais consciência? Não precisamos querer vencer o algoritmo, mas saber que somos mais do que ele consegue calcular ou prever. Os algoritmos até podem prever, mas só você vive. O filtro embeleza, mas só você sente. O território digital molda, mas só você decide quem é dentro dele. E foi por isso que lá em dezembro de 2020, eu busquei este caderno. Eu não sabia na época, mas hoje eu entendo. Este caderno foi um ato de resistência. Há 5 anos eu escrevo aqui sobre meus sonhos, meus planos, meus filmes, meus livros e também sobre minhas frustrações, medos, projetos que não deram certo. Este caderno, diferente dos algoritmos, aceita a minha letra tremida, o meu pensamento confuso, ideias que às vezes não fazem sentido. Mas aqui eu não sou só um dado. Eu sou uma história em construção. O meu ato de resistência foi este caderno. Você pode descobrir o seu. E para encerrar, eu vou registrar aqui um sonho realizado. Palestrar no TEDx. Check. Muito obrigada.